Bom dia a todos. Com muito prazer, com muita alegria que estamos aqui pela primeira vez diante dos fatos ocorridos aí com o coronavírus, onde as nossas casas espíritas, obedecendo à regulamentação das autoridades competentes, estão com as portas fechadas. Imprescindível esse procedimento para que nós não sejamos os propagadores dessa doença que vão afetar os nossos frequentadores, que na maioria deles que já têm alguma doença pré-existente e que necessitam de cuidados. Então, diante deste fato e diante de muitas palestras que por mim seriam proferidas durante esse período terem sido canceladas, nós vamos estar fazendo aqui, trazendo aqui os ensinamentos de Jesus, que são tão importantes em todas as nossas fases da vida e principalmente neste momento onde estamos passando por grandes necessidades, onde a humanidade está passando por um pânico, por medo, e nós precisamos nos conscientizar que juntos de Jesus, de mão dadas com a espiritualidade e seguindo as normas de higiene e de quarentena que estão sendo impostas no mundo todo, nós vamos conseguir brecar o avanço rápido dessa doença e aguardarmos até a chegada da vacina que já foi descoberta na China hoje, ontem, né, nós tivemos conhecimento hoje, e de que outras vacinas também já estão sendo produzidas, aí sendo descobertas e testadas no mundo todo. Então, imperativo se faz que nós, como espíritas conscientes que somos, estejamos sempre alertando a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos e confrades, a importância de seguirmos estas normas. E hoje nós vamos falar um pouquinho da doutrina espírita no livro do Ney Prieto Pérez, que é o Manual Prático do Espírita, pela editora Pensamento, foi publicado pela editora Pensamento. E nesse Manual Prático do Espírita, nós temos o Ney Prieto, ele nos diz: o processo de mudança interior tem sido o imperativo a que nos vimos submetendo há séculos, durante existências e existências, no plano corpóreo e nos planos espirituais. Pois bem, desde os primórdios da humanidade, em que Deus permitiu que nós habitássemos esse planeta de provas e expiações, nele nós encontramos e nos deparamos com muitas situações difíceis. E com a nossa inteligência, com o nosso livre-arbítrio que nos foi dado por Deus, nós fomos vencendo uma a uma. Porém, algumas através de muito sofrimento e outras nem tanto. Mas em todas elas nós vimos que, agindo com inteligência, agindo sempre com amor e pensando na coletividade, todos os problemas que a humanidade passou foram transpostos de uma maneira mais suave. Já passamos por diversas fases de pandemias, epidemias e pandemias. Já tivemos muitas. Uma muito famosa, que era a peste espanhola, né? A febre espanhola ou a peste negra, como alguns queiram dizer, já há mais, há 100 anos atrás, né? 102 anos atrás, nós passamos por isso, a humanidade passou por isso, e com certeza nós estávamos lá presentes, né? Muitos de nós encarnados nesse período, e talvez muitos de nós até desencarnamos com esta peste negra. Naquela época, nós ainda estávamos engatinhando na área da medicina, na área da ciência. Por isso, aquela peste levou tantos e tantos, né? Milhões de habitantes do planeta. Foi uma coisa terrível. E nós, então, depois disso, já tivemos muitas outras epidemias, e temos ainda no mundo algumas aí. Aqui no Brasil nós temos a dengue, nós temos a chikungunya, nós temos a zika vírus, nós temos o sarampo. O sarampo está matando muito, já matou 100 pessoas. 100 pessoas o sarampo matou, né, aqui no Brasil, este ano. Então, imprescindível que nós esclareçamos todas as pessoas a importância da vacinação,
Infelizmente, alguns setores religiosos estão colocando na cabeça dos seus adeptos que a vacina é uma coisa do Satanás, do demônio. E nós sabemos que o Satanás e o demônio não existem e que a vacina, ela vem do plano maior. Os cientistas são intuídos e descobrem essas vacinas para nos auxiliar. Assim como os cientistas do mundo todo também estão sendo intuídos pela espiritualidade para essa vacina contra esse novo vírus que é o corona. Passamos, há uns anos atrás, pela epidemia do H1N1. Se instalou um pânico terrível em todo o planeta e nós vimos que, depois da descoberta da vacina, foi muito mais fácil, mas já naquela época já foi passado para nós a necessidade da higiene, a necessidade de pensar no coletivo, a necessidade de olharmos para os nossos idosos, para as pessoas que têm doenças pré-existentes, que são mais vulneráveis em todos esses casos que nós vemos. E chegou a hora, como diz o Ney Prieto aqui no livro, o processo de mudança interior. Chegou a hora de nós mudarmos os nossos pensamentos, de nós pensarmos no melhor, de nós pensarmos no coletivo. Essa é a hora. Essa é a hora de nós irmos no mercado, no supermercado e comprarmos o essencial que nós necessitamos. Porque alguns de nós, graças a Deus, temos as condições de irmos no mercado e estocarmos alimentos, comida, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Mas muitos, a grande maioria da população, não tem esta condição. E eles vão ter que ir comprando aos poucos, porque eles trabalham de dia para comprar a comida de noite. E nós precisamos pensar nesses nossos irmãos. Então é imprescindível que pensamos na coletividade, que façamos o que Jesus nos ensinou, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, que façamos ao nosso próximo o que queríamos que o nosso próximo fizesse para nós. E amando o nosso próximo, amando os nossos idosos, os nossos pais, não vamos nos expor. Vamos seguir as orientações dos especialistas, dos infectologistas, dos pneumologistas, de todos os profissionais da área da saúde, que estudaram tanto, que já vieram com essa bagagem do plano maior para nos auxiliar. Eles estão nos recomendando a quarentena. Se temos condições de trabalharmos em casa, que fiquemos em casa. Se temos condições de pararmos os nossos trabalhos nas casas espíritas, que paramos. Se as casas espíritas têm o trabalho social, distribuição de alimentos, isso pode ser continuado. O que está sendo colocado para nós é para que evitemos as reuniões públicas, porque estaremos colocando em risco a nós e a todas as pessoas que frequentarem a casa espírita. Mesmo tomando muitos cuidados, separando cadeiras, colocando distância, não nos cumprimentando, higienizando as mãos, ainda assim estaremos nos colocando e colocando as pessoas em risco. Por que dessa quarentena de pelo menos 2 semanas para não propagação da doença num ritmo acelerado, onde o nosso sistema hospitalar, que já é precário, possa receber os infectados de uma maneira mais suave, que não falte leitos para as pessoas que estão e que serão infectadas. Então chegou a nossa hora de mostrarmos o nosso adiantamento moral. Chegou a hora de nós mostrarmos que não somos negligentes. Chegou a hora de nós nos colocarmos à disposição de Jesus. Eu estou me colocando à disposição de Jesus neste vídeo, que espero que ajude as pessoas, porque tenho consciência, plena consciência, de que estou sendo intuído pela espiritualidade, assim como todos nós.
quando falamos em nome de Jesus, quando falamos pelo coração. E eu estou falando pelo meu coração. É imprescindível que não sejamos negligentes. Neste livro, nesta obra do Ney Pietro, nós vamos ver no item 22 sobre a negligência e ociosidade. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Livro 3º, capítulo 3º, Lei do Trabalho. Pergunta 685A. Então é imprescindível. Olha o que Kardec traz para nós. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Então chegou a hora de nós termos ordem, de nós sermos previdentes. E ordem e previdência nesse caso é que nós sejamos conscientes. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho material, seus membros seriam atrofiados. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito teria ficado na infância, no estado dos instintos animais. Eis porque o trabalho lhe é necessário. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Desse modo serás filho de tuas obras, pelas quais terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis, o item 3. Então olha aí o que Kardec traz para nós, o que os Espíritos trazem para nós no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Óbvio que nós estamos aqui no planeta para que possamos trabalhar. Estamos aqui no planeta para não sermos ociosos. Estamos aqui no planeta para repararmos os erros que nós fizemos, que nós cometemos em outras vidas. E para responder pelos erros que cometamos nesta vida. Então é imprescindível que nós, neste momento, trabalhemos em nome de Jesus. Trabalhemos em nome da espiritualidade. Que nós procuremos acalmar a população. Que nós procuremos não espalhar o pânico. Que nós procuremos, neste momento, sermos úteis na medida do possível. E sermos úteis neste momento é respeitarmos as normas. É irmos no supermercado e comprarmos o essencial. É pensarmos no nosso próximo. É evitarmos as visitas que não são úteis neste momento. Neste momento é imprescindível que nos coloquemos em oração. Que nos coloquemos no que Jesus nos disse: orai e vigiai. Então, estando em casa, vamos estar em oração e vigília. Vamos orar pela humanidade. O coronavírus, com todo o malefício que está trazendo, está nos trazendo uma lição importante. A lição que não existe fronteira, não existe nação, país. O que existe é a humanidade. Os argentinos são nossos irmãos, os paraguaios, os uruguaios, os chineses, os italianos, os espanhóis. Todas as nações são irmãs, porque todos nós somos filhos de Deus. Hoje estou aqui como brasileiro, numa outra encarnação posso estar como soviético, chinês, russo, que a União Soviética nem existe mais, como russo, como alemão, italiano, não importa. Serei humano, filho de Deus. Estarei no mundo, se já não um mundo regenerador, em processo de regeneração como é o nosso. O coronavírus vem nos mostrar que não existe diferença de cor de pele. Não existe diferença entre o pobre e o rico. Não existe diferença
entre o homossexual e o heterossexual. Não existe diferença entre o católico, o protestante, o espírita, o umbandista, o budista, o hinduísta. Nada. Não existe diferença, somos todos filhos de Deus. E como filhos de Deus, e como todos somos irmãos, precisamos urgentemente pensar no outro. Nos amarmos como irmãos que somos. Esqueçamos neste momento toda e qualquer diferença que o mundo material nos impõe. Esqueçamos neste momento que somos ou temos alguma diferença. Não somos e não temos diferença nenhuma. Podemos ter opiniões diferentes, político-partidárias, mas isso não quer dizer que somos inimigos. O coronavírus veio para nos mostrar: está na hora de nos amarmos, está na hora de prestarmos atenção em quem faz o bem para o próximo. Está na hora de prestarmos atenção nos nossos governantes, o que eles estão fazendo para o bem da humanidade. Isso é importante. Que tenhamos todos em mente os ensinamentos de Jesus. Que tenhamos todos em mente que agora é hora da boa leitura, de procurarmos a leitura do Evangelho, dos 4 evangelistas, procurarmos nos informar, nos instruir na codificação da doutrina espírita, analisarmos o que Kardec nos diz. Isso é muito importante, para que possamos continuar sendo instrumentos de Jesus na propagação do Evangelho. Isso é muito importante. Aqui no livro, quando Ney Prieto fala da negligência, ele nos diz: o indivíduo negligente é aquele descuidado das suas obrigações, ou seja, sabe o que deve e precisa fazer, mas deixa para depois. Relaxa, faz corpo mole. Queremos analisar a negligência relacionando-a com o nosso trabalho de autoaprimoramento moral, com as obrigações relativas aos compromissos já assumidos conosco, mesmo na reforma interior. Nesse aspecto, somos todos negligentes, porque já entendemos muito bem nossas atribuições, mas simplesmente não as realizamos com a necessária intensidade e a desejada frequência. E não é uma verdade? Cada vez que nós vamos no mercado, enchemos o nosso carrinho e não pensamos no outro, estamos sendo negligentes e somos negligentes. Quando vamos numa farmácia e vemos na prateleira álcool gel, compramos 10. Vamos ter 10 frascos de álcool gel em casa. Aí nos contaminamos e morremos abraçados a esses 10 frascos, onde tantas famílias vão se contaminar. Porque não tiveram um frasco de álcool gel para utilizar. Então olha aí o nosso senso, né, de humanidade, de amor, de pensar no próximo. Isso é muito importante. Procuremos examinar como a negligência se manifesta em nós e também de que forma. Assim poderemos mais facilmente combatê-la. Então, no que estamos sendo negligentes? Uma autoanálise. Isso é muito importante, que nós façamos essa autoanálise na nossa vida. Em qualquer momento podemos fazer isso. Um pouco antes de dormir, no final do dia, no início do dia. Nós podemos, no início do dia, traçarmos uma meta para que nós passamos por aquele dia. E à noite, antes de nos deitarmos, porque se deitarmos adormecemos, aí não nos lembramos nem de fazer a prece, não conseguimos pelo cansaço, e nem de fazer essa autoanálise.
Então vamos lá fazer nossa autoanálise. O que eu planejei durante o dia, o que eu consegui cumprir e aonde eu não consegui cumprir. Por que eu não consegui cumprir? Aonde eu tenho que me melhorar? Essa autoanálise vai mostrar para nós aonde nós precisamos melhorar. Isso é imprescindível. Este momento que estamos passando por essa pandemia é um momento muito importante para que nós possamos sentar e nos analisarmos em que eu posso me melhorar para melhorar a minha vida, a minha reforma íntima e melhorar a vida do meu irmão, do meu próximo. Se pararmos, fizermos esta autoanálise, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade vai nos mostrar o caminho. Ela sempre mostra. Ela sempre nos mostra o caminho. Nós é que decidimos, em determinados momentos da nossa vida, adentrarmos por caminhos tortuosos. Então, que possamos ter a capacidade de nos melhorarmos, de enxergarmos aonde estamos errando e nos melhorarmos, para que possamos continuar a nossa trajetória em bem do nosso próximo, sempre pensando no nosso próximo. Tem uma passagem muito interessante, onde um homem estava se afogando. Ele começou a se afogar, sentiu cãibra e começou a se afogar. E esse homem, ele era muito temente a Deus. Veio um pescador com uma jangada, com um barquinho, e ofereceu a ele ajuda. E ele disse: não, meu irmão, Deus vai me salvar. Esse pescador foi embora. Passou um outro com a família, numa lancha, ofereceu ajuda, e ele: não, meu irmão, muito obrigado, Deus vai me salvar. E a maré foi levando ele para mais dentro do mar. Os tripulantes de um navio o viram na água. Jogaram a boia para ele. E ele: não, muito obrigado, Deus vai me salvar. E esse irmão, então, morreu afogado. Chegando no plano maior, ele quis saber por que Deus não o tinha salvo. Ele foi explicado: Deus tentou te salvar muitas vezes. Ele lhe ofereceu inúmeras ajudas através do pescador, da família que estava passeando, do navio que estava trabalhando, mas você não aceitou nenhuma. Você desencarnou. Então nós podemos tirar esse ensinamento neste momento de pandemia. Cada vez que nós vamos lá exercer a nossa responsabilidade ou a nossa negligência. Estou seguindo as normas de higienização? Ou estou sendo um instrumento de propagação do vírus? Acatei as normas dos especialistas da recomendação da quarentena? Ou estou sendo negligente, colocando em risco todos aqueles irmãos que se aproximam de mim? Se sou um trabalhador da saúde, estou trabalhando com afinco ou estou sendo negligente e correndo do trabalho com medo do vírus? A cada um lhe foi dado uma incumbência. Aos profissionais de saúde, para estarem na linha de frente cuidando dos infectados. Aos profissionais de segurança, para que continuem nas ruas, zelando pela segurança e pela ordem de todos nós. E para todos aqueles
que foi dada a oportunidade do trabalho em casa, os aposentados, como é o meu caso, de estarmos em casa em quarentena, o que nós vamos fazer? Cumprir essas recomendações com responsabilidade ou vamos ser negligentes? Em muitos momentos da batalha, nós precisamos recuar para depois avançarmos. Este é o momento de recuarmos, de ficarmos em casa, para depois avançarmos, todos com saúde, para avançarmos plenamente na continuação de todos os nossos trabalhos, sejam eles os trabalhos profissionais ou os nossos trabalhos nas casas espíritas, nos templos evangélicos, nas igrejas católicas, em todas as casas de oração de Deus e não de pessoas. Então nós vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade, a Jesus nosso Mestre, aos nossos mentores espirituais, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos com esta tecnologia em nome de Deus e em nome de Jesus. Espero que todos nós possamos tirar os ensinamentos deste livro do nosso amigo Ney Prieto Pérez, Manual Prático do Espírita, publicado pela editora Pensamento. Espero que todos nós possamos ter compreendido essas lições que nos foram passadas pela espiritualidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Então vamos neste momento, fechando os nossos olhos materiais, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. E vamos mentalizando, das mãos de Jesus, uma cascata enorme de luz. E essa luz vai se derramando por todos nós. E vamos mentalizando esta luz se derramando ao redor do nosso planeta azul. Vamos mentalizando o nosso planeta azul, envolto por esta luz de Jesus. E esta luz chegando a cada irmão infectado. Esta luz chegando a cada irmão que está trabalhando nos hospitais em prol desses nossos irmãos. Essa luz chegando a todos os lares da terra. Essa luz chegando a todos os profissionais que não podem estar em quarentena e que têm que trabalhar pela coletividade. Nós te rogamos, Jesus, nosso Mestre, diretor desse nosso planeta azul, para que todos nós possamos nos conscientizar da necessidade de nos enxergarmos todos como irmãos, derrubando toda e qualquer fronteira entre os países, derrubando todo e qualquer preconceito, seja ele racial, sexual, religioso, que todos nós possamos nos enxergarmos como filhos que somos do mesmo Deus, do Deus de amor, do Deus de paz, do Deus de saúde, do Deus de alegria, do Deus de misericórdia, do Deus justo e todo-poderoso, que nos brindou com a vida, que nos ofertou o livre-arbítrio, que nos deu a lei de ação e reação. Que todas as nossas ações possam ser ações de amor, para que todas as reações possam ser as mais belas possíveis. Que possamos orar e vigiar, amar e compreender a cada dia. E com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós
e que é universal a todos os povos, nós vamos encerrando este nosso primeiro encontro. Pai que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todos os males. Porque teus são o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.